Oi, bom dia, bom dia. Hoje eu vou conversar sobre um assunto que quer dizer quase o mesmo assunto que eu já disse todos esses dias. Gente, a minha boca tá assim porque o meu dente está machucado. Sobre pessoas que a gente ama outra vez. Mas eu gosto de falar. Eu gosto de expor os meus sentimentos. E cada um tira a sua conclusão como quiser, né? Gente, às vezes a gente almeja ter uma pessoa da família tanto, uma pessoa desejada, é uma pessoa que você quis ter, ou um filho, ou um neto, né? No meu caso, meu filho está morto. Então, graças a Deus, o meu neto está vivo. Gente, falando no geral, não estou falando só de mim. A geração de hoje é uma geração esquisita. Eles não têm reverências com os mais velhos. Eu fui criada de uma forma e criei o meu filho também assim. Meu filho tomava bênção da minha mãe. Meu filho tomava bênção de mim e do pai dele. Meu filho dava tchau na hora de sair. Oi na hora que chegava, né? Principalmente se fosse um caso assim dele posar, dele ir para algum canto e posar, né? Não foi um filho sem pecados, não existe. Nem um filho sem me magoar, também não existe. Eu amei o meu filho e amo mais do que eu 1000 vezes. Mas sempre aqueles que a gente mais ama faz a gente sofrer muito, né? Eu não quero mais falar de quem já está enterrado. Eu quero falar das mães que eu vejo, das avós que eu vejo e dos que estão vivos e estão desrespeitando ou com muita maldade ou assim na maciota. O vô, a avó, o pai, a mãe, os professores são os primeiros a ser a ser desrespeitados. Aqui em Gradouro acho que não tem muito disso não, mas já teve crianças que se pode se dizer crianças, né? Que eu não acho mais criança, uma pessoa que tenha seus 12, 13 anos e ameaça o professor, para mim não é criança mais. Nos Estados Unidos vai preso e pronto. Aqui deveria ser assim também. Não respeitam, não tem reverência. Nós, a hora que a professora entrava dentro da sala de aula, a gente tinha que ficar de pé. A gente entrava para a sala de aula de fila. Era enfileirado que a gente entrava. Primeiro cantava o hino nacional, depois enfileirava do maior até o pequenininho e entrava dentro da sala de aula. Antes da professora, sentávamos. Quando a professora entrava, a gente ficava de pé. Aí ela fazia a contagem, presente. Para trapinho! O trapinho! Então a professora era como
Se fosse nem segunda mãe, ela era muito mais respeitada do que as mães até. Se a professora mandasse chamar uma mãe lá na escola, ai de nós. Ai de nós! Porque ela não ia mandar chamar à toa. Se ela tá chamando alguma coisa errada, tinha. Quando mandava chamar, a gente já ficava esperando a coça. Porque vinha com certeza. Meu pai era doidão. Não podia ter queixa da gente. Mas criança faz danura, não faz? Mesmo tendo pais enérgicos, às vezes a gente batia um nos outros, ou ia no banheiro e demorava para voltar. Isso era o motivo, viu? Para chamar a mãe no gabinete. Ou batia o sinal do recreio, não estava enfileirado ainda, ou ficava disperso na sala de aula sem prestar atenção na aula. Isso tudo era motivo para chamar os pais. Hoje os motivos são muito graves. E quando são gravíssimos, os pais não vão. Sabe por quê? Porque essa geração de pais que tem agora, eles fazem dos filhos ídolos. Eles idolatram os filhos. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Não é porque a gente falou isso ou aquilo de um neto ou de um filho que a gente não ama. Mas quem ama, corrige. Quem não corrige é porque quer que o filho vira nada. Vocês sabem, né? Não corrigindo, ele vai fazer o que ele bem entender. O que ele bem entender. Se for pobre, o caminho é aquele mesmo. E se for rico, o caminho também é o mesmo. Né? Isso daí é notório. Todo mundo fala, mas não adianta. Se um professor puxar a orelha de um aluno, igual puxou da minha irmã e descolou um pedacinho, é motivo de sair no jornal. As reguadas que eu levava para prestar atenção na lousa, ficava doendo na minha cabeça. Eu não falava nada. Oi, se eu falasse pra minha mãe que eu levei uma reguada. Uai, você não levou à toa. O que você fez que você levou a reguada? O professor sempre tinha razão. Os pais hoje estão criando filho assim. Teve uma pessoa que disse isso muito bem no Face. O filho fica jogando. Ótimo, não tá dando trabalho, deixa jogar, não tá na rua, que fique na internet, né? Ela disse mais que aqui em cidade pequena não existe. Vai pra festinha, o pai não precisa nem se preocupar em buscar, porque o Uber busca. Isso é em cidade grande, porque que nem Uber tem. Não precisa se preocupar em fazer comida, porque eles vão lanchar. Ela usou outro nome, que é lanchar da mesma forma. Não precisa se preocupar com mais nada com o filho. Deixa ele, coitadinho. Ai, não enche o saco dele, não. Deixa ele fazer. E mesmo algumas mães que corrigem algumas coisas, quando vó, ou vizinho, ou até professor mesmo fala alguma coisa, o filho tem razão. Não é a avó que tem razão, não é o vizinho, nem o professor, é o filho. E o filho vai percebendo isso. Esses mimos são perigosos demais, porque vai chegar um tempo, esse tempo já chegou, mas tem criança que ainda tem jeito. Vai chegar um tempo que você não dá mais conta. Você não vai mais bater, você nunca bateu, você nunca deu um tapinha, você nunca deu um belisquinho, porque não precisa de você massacrar o teu filho, não, né? Senão você fica sem ele até.
Mas precisa sim, enquanto é pequenininho, de umas varadinhas. A Bíblia fala sobre isso, para pegar uma varinha e dar. Porque depois não adianta mais. E quando o professor falar, escuta. Quando o avô falar, a avó falar, escuta. Quando alguém da rua falar, escuta. Não dê só razão pro seu filho, não. Eu não dei pro meu. Mas ele tá morto. Gente, ele foi educado da maneira antiga. Antiguíssima. Não virou marginal, não virou drogueiro no meio de muitos drogueiros que tinha aqui, que tem ainda. Não virou, não. Ele foi para a igreja comigo. Então, as mães são... Eu não digo nem os pais, porque os pais estão sempre no serviço, né? E a mãe tem mais afinidade com os filhos. Eu não sei porquê, mas tem. A mãe tem mais amor. Esse amor, muitas vezes, ele traz consequência ruim. Porque quando meu filho me respondia, meu marido falava assim pra mim: toma, fica mimando aí. É isso que você quer tomar na cara. E realmente é. Não adianta eu achar ruim, não, porque se eu fizesse respeitar, não teria levado uma cacetada do filho. Não teria levado uma cacetada do neto. Os mimos, os excessos de mimos no povo de hoje, o excesso de idolatria pelos filhos, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Os filhos são presente de Deus. Os filhos são heranças de Deus. Mas você pega a herança, coloca ela numa vitrine e não deixa ninguém tocar. É só você. Ninguém pode falar porque se falar você se ofende. E teu filho percebe isso. Ele percebe, ele sabe que ele não vai ter uma correção séria. Não é castiguinho, não, porque castiguinho eu já falei. Eles arranjam outro jeito. Se você der um castigo para não ver um desenho, eles vão fazer outra coisa. Castigo não vira nada, é a varinha. Se castigo valesse, na Bíblia estava falando castigai-vos vossos filhos. Não, ela estava falando açoitai os vossos filhos com varinha. Porque quem ama corrige. Tem filhos que ainda dá tempo de fazer isso. Tem outros que já não dá mais. Acabou o tempo. Gente, eu falei isso. Eu tenho motivo para estar falando isso. Mas o motivo é só meu. Eu amo muito, 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 muito uma pessoa. Mas eu queria que ela me amasse e me respeitasse. Porque o amor, ele nasce com a gente. Ele nasce. Mas o respeito eu exijo. O amor pode não nascer. E daí? Não tenho amor por essa pessoa. O que é que eu posso fazer? Eu não tenho. Então respeita, né? Respeita. Faz as coisas direito, né? É isso, meus amores, que eu queria falar hoje. Infelizmente tinha muito mais coisa, mas o tempo acabou. Espero que vocês entendam o que eu falei e que as mães não fiquem com raiva de mim. Eu sou uma velha já vivida, que já enterrei meu filho, já eduquei. Deus me deu esse presente por 25 anos. Graças a Deus, foi um menino que não me deu trabalho. Ele não teve esse negócio de aborrecência, não. Ele passou a adolescência sem eu perceber. Ele foi me dar trabalho mesmo, sabe quando? Quando começou a namorar. Depois disso, a morte.
mas Deus tomou para ele. Tchau. Tchau, amigos.